Olá, meu irmão, minha irmã, queridos jovens que se unem a nós neste sábado, na véspera do Domingo de Ramos. Nós estamos hoje encerrando o nosso ciclo da Léxio Divina com os jovens. A pandemia mudou os nossos planos, alterou os nossos projetos. Mas não podemos deixar uma obra inacabada. Por isso, hoje utilizamos esse recurso, em que eu, aqui na Igreja de São Bento, transmito a vocês a nossa última meditação e os convido da sua casa, do ambiente aonde você está, a acompanhar esta Léxio Divina, a partir do texto do Evangelho do 5º domingo da Quaresma. Deus é bom sempre. E nós sabemos que mesmo nesta condição que agora nos encontramos, a escuta, a meditação e a oração diante da palavra de Deus podem produzir frutos de vida para cada um de nós. Então eu convido você a unir-se a mim espiritualmente neste momento e fazermos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus nos reúne no amor de Cristo, pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou o autor sagrado a redigir aquela experiência feita a partir do encontro com Jesus. É Ele também que nos inspira quando nós, pela leitura orante da Bíblia, entramos nesta palavra para compreendê-la, acolhê-la e nos deixar guiar por ela. E a palavra que entra pelos nossos olhos que a lê, pelos nossos ouvidos que a escuta, também produzirá fruto em nosso coração, que a acolhe. Então, neste momento, eu te convido a invocar o Espírito Santo de Deus. Que ele seja invocado aqui na Igreja de São Bento, que ele seja invocado na sua casa, no ambiente de onde você, nesta noite, acompanha a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto que nós vamos rezar nesta noite, que é o Evangelho que foi proclamado no 5º domingo da Quaresma, portanto, domingo passado, é o texto do Evangelho de São João, capítulo 12, dos versos 20 até o verso 33. João, capítulo 12, versículos 20 a 33. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Alguns gregos, entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está perturbada, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por vossa causa. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todos. Ele falava assim para indicar de que morte iria morrer. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos jovens que nos acompanham, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido você então neste momento a reler com seus olhos um pouco este texto. Nós vamos nos deslocar para defronte ao altar, de onde vamos juntos, eu aqui e você em casa. Tendo feito a leitura do texto bíblico, meditarmos juntos, compreendermos juntos alguns elementos deste texto
para que a partir da nossa compreensão nós possamos entender o que Deus espera de nós, o que Deus nos propõe diante desta palavra que Ele nos concede. E podemos então fazermos a nossa oração pessoal. Meu querido irmão, minha querida irmã, então neste momento, tome a sua Sagrada Escritura. Eu te convido a passar os olhos um pouco sobre o texto que nós ouvimos, que nós lemos. Ler novamente este texto com os olhos. Preste atenção se alguma palavra deste texto te chamou a atenção. Se alguma palavra, alguma frase está como que grudada na tua mente. Quando você olha o texto, você consegue somente ver aquela frase ou pensar naquela palavra. Isto pode ser um sinal do Espírito Santo para nós, significando que o Espírito Santo quer nos falar alguma coisa nesta palavra, neste texto, nesta frase. O Evangelho do 5º domingo da Quaresma, com o qual nós fechamos o ciclo quaresmal da nossa Léxio Divina, ele vem de uma forma especial nos dar a compreensão da missão de Cristo. E quando nós compreendemos qual é a missão de Cristo, nós também temos uma chave para compreendermos o que esta missão de Jesus tem a ver comigo. Qual é o meu lugar na missão que Jesus veio realizar? E qual é a minha participação nesta missão a partir da minha adesão a Jesus, através do meu batismo? Todos nós, batizados, fomos inseridos em Cristo. Assumimos a vida nova que Cristo nos ganhou no seu santo sacrifício. E ao assumirmos a vida nova de Cristo, por isso somos chamados de cristãos, cristãs, nós também assumimos a missão de Cristo. Esta missão que continua no mundo, realizada pela Igreja, da qual cada um de nós é parte, é pedra viva e fundamental. Eu sou igreja, tu és igreja, somos a igreja do Senhor. Por isso, quando se fala da igreja, bem ou mal, se fala de mim e se fala também de ti. Nós, como igreja, somos chamados a viver uma missão que não é outra, senão aquela iniciada e continuada por Cristo, na força do Espírito Santo, através de nós. Se vocês perceberem, nós vimos fazendo um caminho nesses dias. Nós estivemos com Jesus no deserto, e ali Jesus inicia, após superar as tentações, a sua ação missionária. Tendo assumido a sua ação missionária, Jesus, ele também passa pela experiência de anunciar aos discípulos o seu padecimento e os fortalece com aquela experiência que eles viveram na transfiguração
no Monte Tabor. Depois nós vimos como Jesus, na realização da sua missão, manifesta a sua característica de enviado por Deus, quando ele purifica o templo. E lá naquela purificação do templo, Jesus revela uma verdade. A verdade que ele é o novo templo, ele é o lugar aonde se presta o culto verdadeiro a Deus. E é por isso que a igreja, ela não é um conjunto de pedras, mas a igreja é o conjunto de todos os fiéis que formam o corpo místico de Cristo. Quando eu estou na igreja, eu estou no corpo místico de Cristo, do qual eu sou parte. E Jesus também nos ensinou naquele encontro com Nicodemos, que fazendo parte deste corpo que é dele, a igreja, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos aderir à luz que ele traz, à luz que ele é. Nós precisamos deixar de ser seguidores medrosos que se ocultam nas trevas da sua timidez, para nos tornarmos seguidores que não têm nem vergonha de proclamar o Senhor e nem medo de assumi-lo como seu mestre, como seu Senhor, e segui-lo através das ações, através das obras. E hoje Jesus nos mostra justamente qual é esta missão que ele realizou e que nós devemos assumir e quais as condições para participarmos dela. O versículo 20, que abre o nosso texto de hoje, ele nos ajuda a perceber uma relação com o evangelho do episódio da expulsão dos vendilhões do templo. O texto diz que havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Então nós vemos aqui que não são apenas os judeus que sobem para adorar na festa, mas também os gregos. O termo grego aqui não significa necessariamente um habitante da Grécia, mas pode ser um termo usado para significar todo aquele que não é judeu. Mas pessoas que estão próximas da fé de Israel. No tempo de Jesus, haviam os judeus de nascença, aqueles que eram de fato judeus por nascimento, e haviam aquelas pessoas que, não sendo judias, admiravam a fé de Israel, desejavam trilhar o caminho aberto por Israel. Então essas pessoas se aproximavam da comunidade judaica e começavam a seguir, dentro das suas possibilidades, também a fé do judaísmo. Proclamavam um único Deus Criador. Alguns eram chamados de prosélitos, porque de fato assumiam uma vida condizente com o judaísmo, com as orações diárias, com a adoração a Deus. Outros eram chamados de simpatizantes, porque se acercavam do judaísmo e favoreciam a prática da religião, tinham simpatia, embora não praticavam. Nós encontramos na Escritura um desses, que é um oficial romano, que, se eu não me engano, o servo está doente, um outro que a filha está doente, depende do texto, e os judeus da sinagoga dizem que ele merecia que Jesus curasse a pessoa, porque ele tinha até levantado uma sinagoga. Então, este texto aqui se refere a este grupo de pessoas. Eram, na verdade, pessoas que viviam à margem
discriminadas no judaísmo, porque não sendo judeus de nascimento, não podiam praticar inteiramente a fé e não podiam se aproximar do templo no Santo dos Santos, como os outros judeus. Então aqui nós temos uma primeira revelação. A revelação da substituição do templo antigo de pedra, o culto ao templo, a adoração no templo, pelo fiel que adora a Cristo, o novo templo. Reparem que diz que eles subiram a Jerusalém para adorar durante a festa, mas eles queriam ver Jesus. Ver Jesus. O versículo 21 chama a atenção o verbo. Eles não queriam conversar com Jesus em princípio, eles queriam ver. Este verbo ver no Evangelho de São João é derivado de roida em grego, que é um verbo para dizer de uma visão profunda, que é uma verdadeira experiência que traz o conhecimento. É utilizado para manifestar não uma visão superficial, mas aquela experiência de uma pessoa que aprofunda o conhecimento, que cria uma ligação com aquilo que olha. Este verbo é utilizado no capítulo 1, versículo 46, no convite a Natanael, quando falam para ele: venha ver, achamos o Messias. Agora, meu irmão e minha irmã, olha como São João nos introduz nos temas. Ver exige luz. Então aqui já se faz uma referência. O que eles querem ver é a glória de Deus manifestada em Jesus. É o resplendor de Deus, a luz de Deus que Cristo é. Ter uma experiência de Jesus que é luz e glória de Deus. Então, o Evangelho de São João já está nos introduzindo neste tema do batismo, da adesão a Cristo, da iluminação, que é próprio do tempo da Quaresma, para que uma pessoa vivendo a iluminação possa fazer uma escolha de conversão de vida para assumir a Jesus Cristo na sua vida. Quando Filipe e o outro discípulo André falam com Jesus no versículo 22 desse desejo, nós vemos que Jesus ali já fala, já afirma uma coisa importante no versículo 23. Jesus afirma: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Glorificação é iluminação, resplendor. Ou seja, o que é a glorificação do Filho do Homem? É a iluminação que dá a condição de enxergar a verdade sobre Jesus. A verdade de que o Filho do Homem é o Filho de Deus. Reparem que no Monte Tabor, que nós refletimos o Evangelho, uma grande luz envolve Jesus, de tal forma que os discípulos caem por terra diante daquela luz. Então, a glória, a glorificação de Cristo é o momento em que Ele, por assim dizer, iluminará o mundo inteiro e afastará as trevas, afastará a escuridão que rouba do homem e da mulher a capacidade de enxergarem o caminho da vida e, por não enxergarem o caminho da vida, acabam trilhando o caminho da morte, o caminho do pecado, o caminho do erro e do engano.
Nos versículos 24, 25 e 26, se vocês acompanharem, Jesus aqui faz a revelação de um ensinamento. E é um ensinamento importante, porque no versículo 24, Jesus diz 2 vezes: em verdade, vos digo. Quando há no Evangelho esta repetição de nomes ou de uma expressão, Simão, Simão, Saulo, Saulo, ou então em verdade, significa que Jesus quer que nós possamos dar a Ele os nossos 2 ouvidos, ouvi-lo inteiramente, porque o que vai ser dito é fundamental para nós. E o que Jesus vai dizer nesses 3 versículos? Jesus vai apresentar as condições para viver a glorificação, que é a experiência do amor luminoso de Deus. Jesus já nos mostra que não basta um ver superficial para tomar conhecimento da verdade sobre a nossa missão, que é a missão de Cristo. É preciso uma experiência que nos comprometa com a missão. E este compromisso só acontece quando a nossa experiência é derivada do amor. O amor que envolverá aquilo que Cristo fará, a sua entrega na cruz, a doação de si mesmo. O que um amor exige? O amor exige doação de vida. Quem pretende guardar para si mesmo a sua vida é incapaz de amar. O amor exige o desapego, a entrega da sua vida. Quem é incapaz de doar-se nunca vai recuperar-se. No amor, o seguir é um servir. A experiência do amor que um moço, uma jovem, um rapaz fazem é uma experiência que, quando é verdadeira, os 2 se propõem a seguir um ao outro e ambos se propõem a seguir Jesus. Tagore, o poeta, tem um trecho de um poema que ele diz: quando o amor vos chamar, segui-o, mesmo porque ele vos leve por caminhos difíceis e espinhosos. Então, o seguimento, quando é movido pelo amor, é um seguimento para doar, para se entregar, para perder. É um seguimento para servir. Perder aqui significa não pensar em si, mas pensar na missão. Pensar em todos aqueles que serão atingidos pelo seu compromisso de amor com Deus. Somente assim uma missão. Se a sua missão estiver no namoro, no matrimônio, na paternidade, na maternidade, no sacerdócio, na vida consagrada, na pastoral da juventude, no ministério jovem, em qualquer atividade que o acampamento te peça, a sua missão só será frutuosa com o plantio da semente, a morte da semente para produzir frutos. E a sua missão só acontecerá se houver amor. Não se pode produzir vida sem dar a própria vida. Se não é o fruto de um amor pleno, nunca chegará a um dom total. Amar é dar-se, sem poupar-se. Por isso, Jesus, nesse texto, ele vai dizer para nós aquilo que Ele mesmo fará e aquilo que Ele espera dos seus seguidores, que eles sejam capazes de fazer também.
Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta dela neste mundo, vai guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará aquele que me serve, e o meu Pai o honrará. Veja essa palavra de Jesus. O próprio Pai vai valorizar e honrar aquela pessoa que, na sua experiência de amor a Jesus, se dispuser a segui-lo. Esta escolha, querido jovem, meu irmão e minha irmã, não é algo fácil. Padre Zezinho tem uma canção que ele diz: o amor às vezes dói, às vezes dói. Por isso, no versículo 27, nós temos esta palavra de Jesus, que é um desabafo. Minha alma está perturbada. Jesus fala mais consigo mesmo. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Repare, meu irmão e minha irmã, que Jesus nos mostra que sofrer não é fácil para ninguém, nem para Ele. Sofrer não é o desejo de ninguém, nem o de Deus. Se fosse fácil sofrer, que valor teria a cruz de Cristo? O Espírito Santo não retira a nossa condição humana, a condição humana daquele que ama e serve. Por isso nós amamos e nos angustiamos. Por isso nós servimos e nos sentimos perturbados. Sem perturbação, neste mundo imperfeito, não se vive a vocação e não se realiza a missão também. Nós não devemos nos perturbar com as dificuldades, mas o que deve nos perturbar é a possibilidade de não vivermos a nossa vocação e de não realizarmos a nossa missão no mundo. Por isso Santa Teresa vai dizer: nada te perturbe, nada te entristeça. Tudo passa. A pandemia vai passar. As tristezas do tempo presente vão passar. Só Deus não muda. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Então nós não nos perturbamos com as coisas. Jesus, a perturbação que ele fala aqui, minha alma está perturbada diante da missão. Mas a alma também está forte e preparada para realizá-la. A escolha não é se livrar, como nos diz Jesus, mas pedir que nesta realidade difícil possamos descobrir e transmitir a glória de Deus, a luz do amor do Pai. Por isso o versículo 28 nos dá uma resposta à oração de Jesus. Veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Onde o nome de Deus é glorificado? O nome de Deus é glorificado quando eu e você vivemos a nossa vida vocacional e realizamos a nossa missão. O nome de Deus é glorificado quando nós rejeitamos o pecado. O nome de Deus é glorificado quando nós perdoamos e buscamos o perdão. O nome de Deus é glorificado quando nós escolhemos o caminho da vida. O nome do Pai foi glorificado quando Jesus disse o seu sim no alto do Calvário. Santo Irineu dizia:
A glória de Deus é que o homem viva. Quando nós vivemos o projeto de Deus, o nome de Deus é glorificado. Por isso o texto nos diz: eu já o glorifiquei. Deus está falando daquele momento do batismo de Jesus. Quando Jesus, no ato do batismo, aceitou realizar a missão conforme estava prescrito. Ali o nome de Deus foi glorificado, na adesão de Jesus à sua missão, à vontade do Pai. E o nome de Deus será glorificado de novo quando no alto da cruz Jesus disser novamente o único sim que ele tem para o Pai. Ele disser o seu sim. A glória de Deus acontece quando nós dizemos sim a Ele. Porque quando a glória de Deus acontece, Ele nos dá força do amor que nos torna capazes de superar a fraqueza da carne. Deus já havia glorificado Jesus no seu batismo, com a vinda do Espírito Santo, e vai glorificá-lo novamente na cruz, quando Jesus, no Evangelho de São João, enviará o Espírito Santo. Do seu peito aberto pela lança, jorra o Espírito Santo sobre a comunidade nascente aos pés da cruz, sobre nós. Nós que somos a herança do Senhor. E esta voz que vem do céu, é interessante que a palavra grega que se refere à voz é a mesma palavra que se refere a trovão. Por isso os ouvintes dizem, uns dizem foi um trovão, outros foi um anjo que falou. E esta afirmação foi um trovão nos recorda o texto de Êxodo 19:19, quando Deus fala com Moisés. Quando Deus fala com Moisés, a comunidade dos israelitas escuta o trovão. Aqui diante da multidão, que reúne gregos e judeus, existe uma manifestação de Deus maior do que a teofania que Moisés experimentou. Porque Cristo é maior do que Moisés. Ele não é aquele que recebe a lei. Ele não é aquele que recebe a missão de conduzir. Ele é a própria lei. Ele é o amor de Deus. Ele é a condução de Deus no meio do seu povo. Assim, o versículo 30 vai nos ajudar a entender, meu irmão e minha irmã, quando Jesus diz: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa vossa. Aquela manifestação de Deus é sempre por nossa causa. Quem está no centro da atenção somos nós. Cristo se encarnou por nossa causa. Cristo veio ao mundo por nossa causa. Cristo morreu na cruz por nossa causa. Cristo ressuscitou por nossa causa. Toda obra é em vista do resgate do ser humano. E o texto termina nos versículos 32 e 33 com um alerta. O mesmo alerta que Jesus havia dito a Nicodemos no Evangelho do domingo anterior. Aqui é retomado o tema do julgamento. Existe uma ação diante da qual os corações se revelam. E quando os corações se revelam, se mostram as escolhas dos homens. E é a partir das escolhas que cada um faz no silêncio do seu coração, mas que é expressada pelas suas atitudes, que o ser humano determina o seu destino. Determina se vai viver na luz ou nas trevas,
se vai viver ou se vai morrer. Por isso Jesus alerta agora. Nicodemos era judeu. Agora Jesus alerta diante de judeus e não judeus que há um julgamento. O mal será vencido. O inimigo será expulso. E aqueles que eram atraídos pelas trevas terão a oportunidade de verem a luz e serem atraídos pela luz. E aqui já nos abre a perspectiva da Semana Santa. A morte de Jesus não é um finalizar, mas é um novo iniciar. Repare, meu irmão e minha irmã, querido jovem, o dia finaliza pela falta de luz, à noite. O dia inicia pela presença chegada da luz. Então a morte de Jesus não é o fim, mas é o início do novo dia, o dia do domingo. O 8º dia, que se tornará para nós católicos o primeiro dia da semana. O dia mais importante, o Dies Domini, o dia do Senhor, o dia da luz, o dia da nossa missa, o dia do nosso encontro com o Senhor. Todos os dias da semana reunidos não fazem o valor espiritual de um dia de domingo. É uma luz irradiada da cruz que atrairá todos os homens e mulheres para a salvação. Esta luz atraiu o ladrão que pediu salvação. Esta luz atraiu o centurião que proclamou: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Esta luz atraiu José de Arimateia e Nicodemos, que foram a Pilatos pedir para descer o corpo de Jesus da cruz. Jesus iria morrer, atraindo a si todas as coisas, morrendo nele a treva e o pecado, para renascer nele, pela sua luz, a vida nova em Cristo. Jesus atraiu todas as coisas, redimindo-as pelo seu ato supremo de amor. E aqui a nossa oração. Você, meu irmão, minha irmã, se sente atraído por Jesus? Você se sente buscado por Jesus? Você é capaz de olhar para um crucifixo e dizer: eu te amo, obrigado, Senhor. Eu te adoro, eu te bendigo, Senhor Jesus Cristo, porque pela tua cruz remiste o mundo, pela tua cruz me salvastes e me curastes. Estamos às portas da Semana Santa, subiremos para o culto. Em alguns lugares, não presencialmente por causa da pandemia, mas subiremos espiritualmente, acompanhando as transmissões da Semana Santa e rezando os dias da Semana Santa. Em outros lugares subiremos limitados pelas exigências da pandemia. Subiremos para quê? Para adorar o Senhor? Na Sexta-feira Santa contemplamos e adoramos a cruz. Olhamos para o sacrifício, a luz que se irradia daquele madeiro. No domingo contemplaremos a Eucaristia, a luz do ressuscitado, irradiada no pão e no vinho consagrados. Você que busca esta luz, o que você está disposto a fazer, a renunciar, a doar de sua vida
para que sua família tenha mais vida, para que o seu namoro seja um lugar de santidade, para que o seu matrimônio seja um lugar de santidade. Diante de Jesus e das opções que o mundo te oferece, qual tem sido a sua escolha? A sua vida manifesta a glória de Deus que você já recebeu no dia do seu batismo? Ou você tem negado o seu batismo com as más escolhas que tem feito? Então, meu irmão, minha irmã, neste momento, eu convido você a pegar a sua Bíblia, colocar a sua mão sobre ela, trazê-la ao seu coração e fazer uma oração. O que você quer dizer ao Senhor agora? O que você quer pedir ao Senhor agora? O que você quer agradecer ao Senhor agora? Então, neste momento em que nós vamos interromper a nossa transmissão, você, na sua casa, onde estiver, faça a sua adoração, faça a sua oração, louve, bendiga, agradeça, clame a Deus, suplique a Deus. Os gregos pediram: queremos ver Jesus. Queremos experimentar algo que mude a nossa vida, que transforme a nossa vida. O que você quer pedir? Então agora, eu deixo você na presença de Deus na tua casa, ou no ambiente em que você está, para você fazer a sua oração. Faça a sua oração, olhe o texto, feche os olhos se quiser. Acenda uma vela, contemple a chama da vela e vá conversando com o Senhor. E quando você sentir que terminou a sua conversa, reze o credo, o creio, proclame a sua fé. Depois reze um Pai Nosso e reze 3 Ave-Marias pelo fim desta pandemia, pela cura das pessoas que estão infectadas também e para a proteção das pessoas que ainda não foram infectadas. Reze este credo, proclame a sua fé. Reze este Pai Nosso e estas 3 Ave-Marias, apresentando a Deus esta demanda. Eu não te darei hoje esta bênção, porque este momento não termina. Você vai continuá-lo em sua casa e eu vou continuá-lo também na minha oração pessoal, na minha casa. Que Deus te guarde e te proteja. Agradeço a você que caminhou comigo, como pôde, com tantas dificuldades, para chegarmos a este último Evangelho da nossa Léxio Divina Quaresmal. Deus é bom, Deus é bom sempre. Chamastes-me, aqui estou. Chamastes-me, aqui estou. Chamastes-me, aqui estou. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, queridos jovens. Deus é bom sempre. Eu estou aqui para agradecer todos vocês que participaram conosco da Léxio Divina deste ano. Tivemos as nossas dificuldades, tentamos ir nos ajustando e finalmente encerramos de uma forma que nos foi possível. Mas quero agradecer
a toda a juventude que se manifestou, que colaborou conosco, aos padres que nos apoiaram também, atendendo às confissões. E eu lembro a juventude que trabalhou, que assim que a pandemia nos permitir, faremos aquela Léxio Divina, na beira de um rio, debaixo das árvores, ouvindo e refletindo juntos a palavra de Deus. E quero dizer também que no mês de dezembro, novembro e dezembro, nós estaremos realizando novamente a Léxio Divina dentro do tempo do Advento. A Quaresma e o Advento têm algo em comum, são tempos de preparação e de espera, de expectativa por dois mistérios. Se na Quaresma nos preparamos e vivemos a expectativa da ressurreição de Jesus, nós vivemos a preparação e expectativa no advento do nascimento de Jesus. Então, preparem-se. Se Deus nos for favorável, e Ele será, nós teremos também no final do ano, em condições muito mais favoráveis do que tivemos agora na Quaresma, a Léxio Divina do tempo do Advento. E que você, a partir daquilo que viveu, entre lá no YouTube, repassa as Léxios Divinas e vá também treinando, vá fazendo a sua oração com a palavra de Deus. Para mim, Dom Moacir, foi uma alegria e foi um privilégio servir vocês, caminhando com a nossa juventude de Barreiras e de tantos outros lugares, nessa reflexão da palavra de Deus. Cristo conta com você, meu querido jovem, e nós sabemos que Ele nos dá a sua graça. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Não desanime, mesmo diante das dificuldades. Dias melhores virão. Não deixemos que os sofrimentos do tempo presente nos roubem a esperança do novo dia, do novo sol que virá. Deus te abençoe. Um grande abraço.